Boa noite a todos. Iniciando mais um estudo, continuação do nosso estudo do projeto Vida Consciente. Rogamos amparo à espiritualidade maior que nos acompanha, que nos orienta, que nos intui na melhor forma de conduzir esse estudo, que seja proveitoso a todos. No chat do Facebook foram deixadas duas perguntas aqui a semana passada, após o término da transmissão ao vivo. Então vamos respondê-las primeiro, depois a gente continua os nossos estudos de casos de atendimentos. Somente as personas ou personalidades que precisam de tratamento que podem nos influenciar no nosso inconsciente? Não, todas as personas nos influenciam, mas aquelas que já estão conscientes da proposta atual não precisam de tratamento, elas nos influenciam positivamente. É aquela figura do anjinho aqui no ombro direito, né? E essas que precisam de atendimento são as que nos influenciam negativamente. A figura do diabinho no lado esquerdo. Então, todas as vivências passadas ficam arquivadas na memória do espírito. Mas aquelas que já estão conscientes desse processo não precisam de atendimento. Elas já fazem parte dessa proposta de mudança e nos auxiliam em muito, senão a nossa vida seria muito mais sofrida. Qual seria a probabilidade de reencarnar na mesma época que desencarnou? É uma probabilidade pequena, mas não impossível. Então, se a pessoa desencarna, mas já está formado, digamos, a nova constituição de espíritos encarnados com os quais ela tem ainda um resgate, ou algo a aprender, pode acontecer de ela desencarnar e já reencarnar em seguida. Tá? Pode acontecer. Não é muito comum, mas também não é tão raro assim. Então, esses nossos estudos de casos, esses atendimentos que a gente está falando aqui, são dessa turma aqui, ó, tá? Essa turma aqui que faz parte do nosso inconsciente, mas que não estão conscientes desta proposta nossa, da vida atual. Então, essa não é todo o nosso inconsciente, é essa parte que na pergunta anterior perguntou se precisam de atendimentos. Né? Então, os que estão aqui precisam de atendimentos, ainda não estão compreendendo que fazem parte de um espírito, de algo maior, e que a forma deles pensarem, de agirem, de reagirem, influenciam na existência atual. Então, esse pessoal aqui todo precisa de atendimento. Tem uma outra parte do nosso inconsciente que não precisa de atendimento. Essas já foram atendidas ou por um grupo de atendimento encarnado ou já pela própria espiritualidade, que acontece muito, tá? Você não precisa depender exclusivamente de um atendimento de um grupo encarnado, tá? Esse auxílio sempre existiu, mas a gente está chegando num ponto, agora iniciando o mundo de regeneração, onde nós vamos precisar começar a fazer parte desse trabalho. Então a gente está saindo aí do jardim de infância e vai ter que começar a aprender a trabalhar nesse ponto que a gente está agora.
Então, continuando aqui, o próximo estudo de caso é mulher médium de 45 anos. Esta médium sofre de uma enxaqueca rebelde a todo tipo de tratamento. O problema tem alterado sua capacidade de trabalho, de lazer e de qualidade de vida. Então, realmente, só quem tem enxaqueca sabe o que é. Você chega a ter até mal-estar, ânsia de vômito, de tal é o incômodo dessa enxaqueca. E resistente a tratamento. Então, nada ajuda, né, da medicina física, né, da medicina terrena. Informou que sofria de cefaleia diariamente e usava um combo de medicamentos, inclusive anticonvulsionantes, e só vinha piorando. Informou ainda que frequentava um centro espírita e vivia muito angustiada. Ali era tida como obsedada. Então, além de todo o sofrimento, trabalhando no centro espírita, ainda era julgada como obsediada. Né? Residia na cidade há uns 10 anos e odiava o lugar, como também a instituição onde trabalhava, pelas coisas erradas que lá ocorriam. Resumindo, estava em um momento de crise. Então, iniciada a sessão de atendimento, essa sessão aqui é um atendimento de captação, tá? Então, aqui você abre para verificar no inconsciente da pessoa uma daquelas vidas pretéritas que estão ligadas a essa enxaqueca rebelde da médium. Iniciada a sessão, sintonizou uma consciência que dizia ter sido uma camponesa pobre, curandeira, que se utilizava de ervas para tratar seus vizinhos, igualmente desprovidos de assistência. E isso a gente sempre notou, né? Em nenhum canto da terra, onde a gente já viveu, a gente estava desamparado. Sempre tinha uma benzedeira, um curandeiro, alguém ali que dava conta do recado. Até em tribos indígenas tinha lá a figura do curandeiro, lá do pajé, né, se não me engano. Tinha grande respeito pela igreja, onde era frequentadora habitual, mas acabara perseguida por membros desta mesma igreja. Isso aqui é da vida anterior, tá? Presa, torturada e morta, acusada de heresia por ser curandeira. Após desencarnada, enraivecida com o que lhe acontecera, se instala nessa igreja e passa a obsedar o padre, inquisidor assassino que lhe vitimou por torturas, acabando por enlouquecê-lo. Então ela desencarnou, estava numa proposta de auxílio, mas por não compreender essa proposta evolutiva, por não compreender essa lei de causa e efeito, acabou querendo se vingar do padre e levou-o à loucura. Durante a sessão, descobriu-se que algumas pessoas desse centro, o qual ela frequentava, estavam presentes nessa encarnação em que ela fora vitimada, lá, acusada de heresia. E o padre que a condenara estava agora na configuração feminina e era a presidente do centro. Pessoal, a maioria de pessoal que trabalha em centro espírita já passou pela igreja, tá? São raras as pessoas que não passaram pela igreja, que trabalham em centros espíritas ou espiritualistas. O encontro com essas pessoas do passado trágico fizeram despertar e deflagrar a memória das torturas sofridas, principalmente o garrote que lhe foi aplicado na cabeça, causa provocadora da cefaleia. Então é uma espécie de um anel que se coloca aqui na cabeça com parafusos, e eles vão apertando esses parafusos, causando um tormento horrível. Então, quando ela entra em contato com esse pessoal do passado, por essa vivência lá do passado, toda aquela dor provocada lá no passado vem à tona e ela sente. Ou seja, a dor não é de agora, da cabeça agora. A dor, ela é uma média, ela está sentindo a dor lá do passado, daquela persona que desencarnou com aquela dor horrível, atroz. Além, naturalmente, do confronto das consciências antagônicas, aquela raiva, desejo de vingança, né, que ocorreu por ocasião do reencontro com o grupo, forte causador de dores de cabeça também. Durante a sessão,
A paciente relatou que ainda teve dor de cabeça na sessão. Isso é normal, porque você está drenando e reconfigurando toda essa parte ali de passado, né? 6 dias depois do atendimento, recebemos da paciente o seguinte e-mail. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo atendimento. 6 dias sem cefaleia alguma. Uma pessoa com vários anos com cefaleia que o remédio não dava conta de tirar, em um atendimento, tirou como num passe de mágica. Tá, então, tem atendimentos que apenas um atendimento resolve. Tem outros casos que a gente vai ver aqui para frente, que são vários e vários atendimentos. Por exemplo, casos de autismo são dezenas e dezenas de atendimentos, porque a estruturação do problema é muito complexa, não é uma pessoa que está envolvida, é uma linha de várias existências que acabaram estruturando o autismo ou a dificuldade atual, né? Então, não dá para sair aí dizendo que isso é uma panaceia que resolve todos os problemas. Auxilia muito, mas a pessoa precisa querer mudar e também um grupo de atendimento fazendo essa investigação de psiquismo. Então, 6 dias sem cefaleia alguma. Após o atendimento, retornei ao hotel onde estava hospedado e logo dormi. Sonhei muito e na manhã seguinte acordei leve e sem o peso que sempre sentia na cabeça. Então, esse é o caso dessa médium de 45 anos. Normalmente, a gente vê aqui, eu já comentei antes, é geralmente caso de mulheres, tá? Mulher médium é mais ainda, tá? Então, normalmente o psiquismo feminino já é mais sensível, ele percebe, ele sente mais intensamente o que está contido ali no psiquismo dela, né? O homem geralmente vem para o atendimento quando a coisa realmente está muito complicada, porque ele não sente tão fortemente quanto as mulheres essas influências. Ele vem quando a coisa realmente está feia, né? Tanto é que quando eu comecei a fazer atendimento, não sabia, não tinha me capacitado para isso ainda, mas quando comecei a pedir atendimento para mim, eu fui para levar a mulher e os filhos, né? Eu estava bem, não tinha nada para tratar, né? E a primeira que apareceu no atendimento era uma pessoa minha, né? Então eu nem percebi aquilo, talvez ela estava incomodando a família inteira ali e eu nem me dava conta disso, né? Então, próximo caso, homem de 24 anos, com alcoolismo, drogas e problema de epilepsia também. Então, usuário de álcool, maconha, cocaína, LSD, etc. Foi diagnosticado com epilepsia há 3 anos e vem apresentando quadro de convulsão, resistente ao tratamento com anticonvulsivantes. Tem dificuldade de aprendizado, passou por várias internações e tratamentos sem sucesso. Uma pessoa vítima de vício, de drogas, se você não tratar essa causa, tanto no psiquismo do paciente quanto dos familiares, por isso a grande importância da participação da família, dificilmente esse tratamento tem sucesso. Inclusive tratamentos espirituais, se você não sabe o que buscar, o que tratar, como investigar isso, né? Então não adianta você levar lá para uma mesa de atendimento mediúnico, espiritual, se ali quem está ali não está preparado para compreender, para perceber o que é aquilo, né? Então dificilmente o tratamento numa clínica, por exemplo, tem sucesso se você não trata bem a causa daquilo, né? Segundo o relato de um familiar, atualmente apresenta desejo de libertação, mas foi o próprio paciente quem pediu o tratamento. Então, o próprio homem
querendo sair daquilo, isso é importante, a pessoa querendo sair daquilo. Senão, não tem muito o que fazer se a pessoa ainda se compraz naquilo, né? Ajuda, sim, os familiares fazerem, para ver a participação deles na situação do drogado ali, né? Da vítima, do paciente, né? Mas se tratou as influências dos familiares e ele não quer sair, não vai sair de jeito nenhum, tá? É quando a pessoa quer, aí sim o amparo vem e auxilia. Informe que tem a impressão de que algo ou uma presença o leva a agir de forma agressiva. Então ele já estava percebendo que não era algo dele, que era algo além da personalidade consciente dele, né? No momento se prepara para fazer um novo curso, mas tem sentido muito medo e insegurança diante das dificuldades que imagina. Além disso, é personalidade arrogante, não consegue obedecer a regras, insubordinado, difícil, impulsivo, inconsequente, não se acertou em nada até o momento. Aí os antecedentes familiares desse jovem, né? Pais separados, o pai é alcoólatra, mal sucedido e o trata com descaso e desprezo. Em outras sessões de TVP já se verificou, TVP aqui é terapia de vivências passadas, é diferente de captação, tá? A TVP é feita diretamente com o paciente por um terapeuta. Então, o terapeuta induz o paciente a entrar em contato com essas memórias pretéritas. Mas tem aqui um pormenor que o paciente precisa conseguir acessar essas memórias. Então, isso é um exercício que pode levar várias e várias sessões até ele conseguir iniciar esse contato com o seu inconsciente, né? Só um parêntese aqui, falando da TVP. Então, nessa TVP já se verificou que a sua problemática gira em torno das vivências anteriores como pai, onde também a mãe marcou presença significativa. Então, a drogadição dele não é só dele, está ligado e influenciado pelo pai também. Não é que só o pai é culpado, né? É uma dupla aqui, né? Na primeira sessão, sintonizou uma persona revoltada, alcoólatra, acompanhada de outros, espíritos e personas. Então, tanto personalidades de outras pessoas, quanto espíritos vinculados ao vício. Então, igualmente alcoólatras. E aí, nesse caso, você precisa desligar e encaminhar essa turma que está junto ali, né? Verificou-se que essa existência findou em um suicídio por enforcamento. Era revoltada com o mundo e se sentia vítima de tudo e de todos. Comentamos com ela, com a persona, né, que pelas leis divinas ninguém colhe o que não semeou, né, para ela entender o porquê dessa revolta, né, que talvez ela tivesse cometido erros e lhes prejudicado no passado, essas pessoas que estavam ali, né. Foi induzida à regressão dessa existência anterior, a dessa persona, né, para entender as causas do porquê ela estava sofrendo. Então, esse é o processo de esclarecimento. Sempre que você traz uma persona fixada num sentimento de vingança, de inconformação, de revolta, de rebeldia, você precisa induzir ela a entrar em regressão para ela ver o porquê daquilo. Sempre tem uma causa. É lei de causa e efeito. Nessa existência passada que se abriu, ainda não estava a causa do problema, mas a continuidade de uma sequência de vivências equivocadas. O atual pai, que a maltratava, era dono de grande extensão de terras, um coronel duro e autoritário. O atual filho, o paciente que está buscando atendimento, era o capataz dele, tão duro quanto o patrão, hoje o pai, mas de confiança total do coronel, cumprindo-lhe as ordens com fidelidade, enquanto o patrão se reunia nas tavernas e bares com outros proprietários de terras para beber, fumar, jogar e se gabar contando vantagens. Também era viciado em pedofilia e abusava dos filhos dos trabalhadores enquanto os pais estavam no canavial, sob o chicote do feitor. Conhecido como o coronel, mais duro, esse aqui é o pai do paciente, né?
mais duro e poderoso das redondezas, se dava o direito a tudo o que bem quisesse, sem que alguém lhe chamasse atenção ou lhe barrasse a conduta reprovável. A ex-esposa dessa existência era homem nessa existência lá no passado e um dos seus parceiros de bar, grande amigo e admirador. E o que mais o elogiava e o bajulava, lhe incentivando a audácia e as capacidades. Às vezes, em uma espécie de brincadeira, dizia que se fosse mulher, escolheria ele para marido. E olha o que aconteceu, casou com ele lá na frente. Cuidado com o que desejas, porque muito provavelmente vai se tornar realidade. Ou, se tivesse filhas, o escolhido seria ele para genro. Então, aqui o trio, que nessa existência é pai, mãe e filho. Nesse ponto do atendimento, informou que sentia que era conduzido por uma força maior para o bar, e de lá para outras complicações, até que um dia, envergonhado de si mesmo e observado pelas vítimas do passado e daquela mesma existência, depois que todos se recolheram, saiu do quarto com uma arma e deu um tiro na própria cabeça, ainda dentro da própria casa. Então ele acabou se suicidando ali já sendo obsediado pelos amigos daquelas crianças que foram ali violentadas por ele, né? E por todos os que sofriam, que ele era muito rígido ali, né? Não tratava com dignidade nenhum dos seus trabalhadores. Era uma espécie de escravidão, mesmo tendo um salário, eles não tinham condições de sair dali e procurar outra coisa, né? Então eram vítimas dele ali. Na realidade, aqui eu já passei. Esse pai até hoje ainda tem ideias suicidas e, como consequência do passado, sofreu abuso sexual na infância. Então, o pai do paciente, por lá no passado ter praticado pedofilia, nessa vida foi vítima de pedofilia também. E aqui um parênteses sobre pedofilia, a gente precisa prestar muita atenção nas nossas crianças, porque o maior percentual de ocorrência de pedofilia é entre os próprios familiares. Um erro muito comum dos pais, pensar que tio, que prima tem a mesma relação com o filho do que eles têm, achando que são parentes, pensam que eles têm a mesma relação e não têm. Principalmente se tem uma ligação dessa de passado, fatalmente vai ocorrer esse abuso. Então, prestar muita atenção em mudanças de comportamento dos filhos, vai atrás, observa, questiona, investiga, para que a gente consiga erradicar isso, né? A gente não precisa mais ter esse tipo de notícia. A ex-esposa, mãe do paciente, de agora, né, apresenta temperamento forte e crise de cólera e angústia, mas já é mais consciente e ponderada. Casou novamente, mas separou-se devido a complicações criadas pelo ex-marido, o coronel do passado. Então ela se vinculou a ele pelo desejo, amigo de bar lá, que quis formar essa parceria e formou e trouxe uma encrenca aí por algumas vidas, né? Realizada a anamnese e avaliação inicial, recomendamos tratamento concomitante entre pai e filho. Então, depois desse primeiro atendimento, foi indicado que fosse feito um atendimento alternado, uma vez do pai e outra vez do filho, porque os dois estavam numa espécie de simbiose, né? Devido às convulsões que o filho vem apresentando, sinalizando um estado de simbiose com o pai, dificultando o abandono dos vícios e sua recuperação. O caso é tipicamente o que na doutrina espírita se denomina obsessão de encarnado para encarnado. Isso é muito comum em viciados. Não é, por isso, não julgar, não apontar o dedo, porque ele pode ser apenas o elo mais fraco do grupo familiar, de um grupo familiar todo viciado. Então, como ele é o mais fraco, ele dá vazão a todas as personas do grupo familiar. E está todo mundo lá apontando o dedo, criticando, né? E todos eles com participação naquilo. Por isso, não julgar. A família deve se unir
e auxiliar essa pessoa para que ela consiga se libertar daquilo. Então, sempre investigar. Então, torna-se necessário investigar, descobrir e acessar as causas iniciais mais remotas, incrustadas nas profundezas do inconsciente dos envolvidos, principalmente pai e filho, e começar o esclarecimento e tratamento a partir desse ponto, desfazendo a trama e amarras que os envolve para podermos libertá-lo no plano inconsciente. Então não adianta só tratar uma existência, você tem que pegar a linha toda de todas as consciências envolvidas, porque se você trata só a última, as anteriores continuam influenciando, e o tratamento numa clínica não vai surtir efeito novamente, enquanto não tratar toda essa influenciação psíquica, tanto do pai quanto, nesse caso, do filho também. Liberados os programas negativos instalados no psiquismo dos dois, fica mais fácil a tentativa de libertação dos vícios pelo fortalecimento da conduta, que ocorrerá no estado de vigília consciente, porque o paciente já quer essa cura, ele está buscando isso, né? Pelo menos do paciente que está interessado em resolver o problema. Na segunda sessão, vamos ver se dá para a gente terminar esse caso aqui, ainda tem mais um pouco de história da outra sessão. Na segunda sessão, apresentou-se a persona correspondente ao capataz, que ainda é do filho, né? Arrogante, autoritário e agressivo, muito semelhante à persona do patrão. O representa com fidelidade, tendo carta branca para agir segundo informa. Muitos já morreram na ponta do meu chicote, diz ele. Cultivou um pouco mais a própria brutalidade, maltratando os escravos que deveria apenas vigiar e conduzir. Então ele ainda dava o tempero dele, não só obedecia ordens. Um século depois, já em nova existência, voltou a encontrar-se com o antigo patrão, o ex-coronel, ajudando na exploração de um grande canavial. Novamente tornara-se seu braço direito, o homem de confiança para atender com fidelidade os anseios do patrão, que mais tarde tornara-se dono de engenho de cana-de-açúcar, tendo enriquecido de forma fraudulenta como administrador de canavial. Acompanhou no novo empreendimento, sendo promovido a gerente da usina. Então ele, o filho de agora, lá no passado quando foi gerente da usina, acabou passando a perna no patrão, deixando o patrão sem os empregados, sem novos canaviais para tratar, ficando todo endividado. E ele, com o auxílio desse outro pessoal, enriqueceu, né? Como sempre, é chegada a hora de retornar ao mundo espiritual, né? Depois que ele passou a perna no patrão. E não quis enfrentar a equipe que avalizou sua encarnação, porque ele veio para se entender com o ex-coronel, né, e acabou piorando a situação, né, permanecendo como alma penada na usina, que adquirira por roubo. Mas não tardou a ser encontrado pelo antigo patrão, que também, como alma penada, arrastava-se ali confuso, onde trabalhava, né, deformado e enlouquecido, inconformado com a falência de seu negócio, provocada pelo seu homem de confiança, né, o filho que era homem de confiança do patrão, e viera lhe exigir explicações e cobrar a confiança depositada. Aos poucos, outras vítimas foram se juntando para a cobrança coletiva, que ainda hoje lhe pesa na consciência e lhe causa tantos transtornos. Além das vítimas, também os comparsas. Além das vítimas, também os comparsas de outras existências se aproximam, necessitados de socorro. Então não se aproximam por acaso. É o reajuste sendo exigido ali, né? Causando-lhe mais problemas. Diz estar cansado de tantos erros e arrependido, já apela por socorro e busca transformação. Essa aqui é a pessoa que está sendo tratada. Aí aqui uma nota desse atendimento. Né? Casos dessa natureza, onde os vícios de conduta se consolidam, transformando-se em traços de caráter, são necessários tratamentos mais longos, paciência e cooperação dos atendidos para que se consiga alcançar resultados mais expressivos. Então, aquele caso da médium, com aquela cefaleia, lá com a enxaqueca, um atendimento resolveu. Um caso de traços de caráter aqui com esse vício, é um atendimento bem mais complexo.
Então, na semana que vem a gente dá continuidade aos estudos de casos. Fiquem à vontade para deixar sugestões de assunto também para o próximo encontro ou para os próximos. Deixa eu verificar se tem alguma pergunta aqui. É possível reencarnar no passado? Não sei se eu entendi essa pergunta. Reencarnar no passado? A encarnação é no momento presente. O espírito não tem presente, passado e futuro, porque ele tem posse de tudo, né? Todo o passado está vibrando ali no seu inconsciente e o seu futuro está sendo determinado pelo que foi no passado e pelo que está fazendo no presente. Então, reencarnar no passado, por exemplo, no século XIX, não seria possível. Não sei se era essa a intenção da pergunta. Se não for essa, o Valmor pode reformular e a gente traz no próximo encontro. Então, vamos encerrando os estudos de hoje com um passe à distância, pedindo auxílio à equipe da casa, ligada aos passes que nos auxiliam nesse momento. Cada um de nós, onde estiver, mesmo depois que não estiver mais na live, se assistir depois, pode se colocando numa postura receptiva, que também vai entrar em contato com essas energias geradas agora, tá? Então, essas energias não se ressentem da distância nem do tempo. O importante é nos colocarmos numa postura receptiva para que ela chegue até nós. Então, é a nossa postura que determina o quanto de energia a gente vai receber, o quanto a gente vai ser beneficiado. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, nos sentindo mais leves, sentindo as preocupações e tensões do dia sendo drenadas dos pés para a terra, sentindo que cada célula está recebendo o que precisa para o seu funcionamento saudável, se reabastecendo, ativando a nossa defesa, nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, que a gente possa ser lá fora o que a gente quer de mudança no mundo, nos tornando fontes de energias de harmonia, de compreensão e principalmente de tolerância nesse momento que a gente está vivendo. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.